É com enorme alegria que nós voltamos aqui para conversar nesse lugar, buscando pacificar o nosso íntimo e cultivarmos juntos a mansuetude e, sobretudo, a compreensão da realidade espiritual. Hoje queremos nos inspirar numa página do livro Inspiração, de Chico Xavier e André Luiz. É o Decálogo do Bom Ânimo. André Luiz cita 10 itens para que a gente possa refletir e melhorar a nossa vivência aqui, principalmente nesse tempo turbulento, nesse tempo em que os desafios são muito grandes e nós somos testados sempre em nossa condição íntima a respeito de como nos comportamos diante dessas mesmas dificuldades. Então, o primeiro item é exatamente esse: dificuldades. Não perca tempo lamuriando, trabalhe. Por quê? Porque, na verdade, o trabalho é o maior antídoto contra a tristeza, a apatia, a depressão. Então, o fato de nos sentirmos úteis, produtivos, construtivos, nos ajudam a nos mantermos em equilíbrio. Então, Jesus afirma em certa parte do Evangelho: no mundo tereis aflições, mas não se turbe o vosso coração, porque eu venci o mundo. Crede em Deus, crede também em mim. Crer em Deus é crer em todas as manifestações que percebemos na natureza. É crer no poder criador. E crer em Jesus é crer na imortalidade, porque na sua vida ele veio, vivenciou exemplos e, depois de morto, ressuscitou, demonstrando para nós que o Espírito é imortal, que a vida continua sempre. Então devemos ter ânimo forte, devemos ser robustos em nossa fé e atender aqueles 3 princípios que Jesus espera de nós, que é a fortaleza, firmeza, decisão, perseverança. Na verdade, decisão ou convicção, firmeza no nosso propósito e perseverança na nossa jornada evolutiva. Porque, na verdade, a nossa vida aqui se resume nisso, na nossa convivência conosco próprios e com o nosso próximo e com Deus. Então é preciso que nós aprendamos a conviver lá no nosso íntimo com o outro, respeitando a individualidade de cada um. Porque cada um de nós somos únicos, somos originais. Então precisamos respeitar o outro na sua própria forma de ser. Essa é a dimensão humana, que diz respeito ao verdadeiro amor, à verdadeira consideração, ao verdadeiro conhecimento e reconhecimento do outro em nossas vidas. Porque estamos aqui numa experiência evolutiva. A vida verdadeira é a vida espiritual. Então aqui estamos não para descansar, não para só gozar, se bem que a alegria faz parte da nossa vida, é um gozo. Cultivar amizades é um gozo. Nos identificarmos uns com os outros é um gozo, é um prazer. Então, o prazer, a alegria não está dissociado da verdadeira vida. Importa muito cultivarmos a alegria, a satisfação, o contentamento
que é algo muito próximo do sentimento de gratidão. Então, as dificuldades sempre teremos e nós precisamos, então, compreender que essas dificuldades existem em nossas vidas porque as atraímos. O objetivo de estarmos aqui é crescermos, é transcendermos essa animalidade ou esse status quo em que estamos estagiando por hora. Então, se fosse tudo igual, se tudo fosse fácil, então não necessitaríamos de desenvolver o entendimento, a inteligência, os sentimentos, a consciência. Há uma história no livro Nosso Lar, de Néio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, que conta que o nome é O Incentivo Santo. Então, conta a história de uma pessoa de muita fé que se dedicava a divulgar os ensinos de Jesus pelas regiões rurais. E, ao mesmo tempo, ele levava xarope, remédios, ungüentos, pomadas para aquelas pessoas menos favorecidas que moravam nessas regiões rurais. Mas certo dia ele se sentiu assim tão com menos valia, incapaz, achava-se naquele momento, não merecedor de divulgar os ensinos de Jesus. Não se achava digno o suficiente para abraçar essa tarefa de valor. Então, ele resolveu, com o seu cavalo, com seu asno, com o burro que conduzia a carroça, que ele apenas, a partir daí, levaria tão somente os remédios e não se atreveria a espalhar, a divulgar as verdades ditas e vivenciadas por Jesus Cristo, nosso Mestre. Só que, depois de algum tempo, ele se sentiu mal, ele se sentiu vazio, ele se sentiu triste, porque renunciara àquela tarefa que lhe conferia grande satisfação. Ele sonhou então, porque pedira um sinal dos céus. Ele sonhou que viera um anjo conversar com ele e perguntou para ele: você leva esses medicamentos utilizando-se desse animal? Quantas vezes esse animal hoje perturbou a sua paz? Quantas vezes ele urrou? Quantas vezes ele deu pinote? Quantas vezes ele coiceu? Ah, muitas, o rapaz respondeu. Muitas mesmo. Quantas vezes ele sujou o ambiente, defecando aí nesse estábulo que foi preciso que você promovesse a higiene? Ah, muitas vezes. Então, ele é um grosseiro auxiliar, mas ele é de grande utilidade, porque não fora ele a sua ajuda, a sua cooperação, você não teria como levar os remédios que aliviam tanto as pessoas. Coloque-se então na vida, na sua tarefa, como semelhantemente a esse burro, a esse animal, que faz o trabalho dele, faça o seu, para que seja visto pela espiritualidade amiga e que talvez possam promovê-lo a um cargo melhor. Continue a sua tarefa. Então ele acordou nesse dia muito feliz, porque teve a resposta que ele solicitara do alto. Retomou as suas atividades e continuou levando não só os remédios, mas também a palavra esclarecedora, consoladora do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí ele encontrou a paz. É assim, perante as dificuldades e até a baixa estima, devemos despertar para a realidade nossa. Não é preciso ser santo para trabalhar na divulgação do bem. Todos nós podemos ofertar alguma coisa para a vida e para o nosso semelhante. O segundo item abordado por André Luiz nessa página fala das críticas. E ele diz assim:
Nunca se deve aborrecer com elas. Aproveite-as no que se mostrem útil. Então, nós sabemos que ninguém aqui na Terra já alcançou a perfeição. Somos ainda espíritos aprendizes. Então, muitas vezes, o que fazemos repercute na visão dos outros como algo incorreto ou algo indesejável. Então, é natural que as pessoas possam criticar, tecer críticas. É claro que é melhor quando a crítica é construtiva e respeitosa. Mas quando houver alguma a nosso respeito ou a respeito de uma conduta adotada por nós, que não seja uma crítica construtiva, saibamos retirar dela aquilo que for útil e procuremos nos autoanalisar e realmente verificar se a pessoa que está criticando teria ou não razão. O terceiro item, incompreensões, diz assim: não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Então, nós vamos nos deparar na nossa jornada com muitas interpretações diferentes daquilo que nós imprimimos na nossa fala ou na nossa conduta. Então, nós nos depararemos com muitas incompreensões. Então, ao invés de queixarmos, ao invés de exigirmos uma verdadeira correção do próximo em relação a nós, que nós não alarguemos o conflito, mas que nós busquemos amenizar, ao invés de aumentar essas incompreensões, que nós saibamos nos tornar leves, brandos, suaves, mansos e enfrentar isso que é muito natural, porque ninguém é igualzinho ao outro. Então, muitas vezes, nós atritamos, né? Por quê? Por causa da incomunicabilidade humana. Nem sempre nos fazemos claros, nos fazemos perfeitamente comunicantes com relação ao outro daquilo que é questão para nós. Então, saibamos amenizar essa situação. O outro item trata-se das intrigas. E ele nos aconselha: não lhes estenda a sombra. Faça alguma luz com o óleo da caridade. Então é preciso considerar as intrigas como testes de tolerância, de compaixão, de compreensão. São lições humanas que nós vamos acolhendo e transformando. Como é que eu posso transformar uma intriga em coisa positiva? É quando nós nos negamos a lhe dar valor, a aumentar o bolo pestífero da calúnia, ou da mentira, ou da viciação, ou da maledicência, da intriga, enfim. Então, quando nós não lhe damos força, ela não pode crescer. Daí nós lembramos daqueles dizeres assim: o mal não merece comentário. De fato, o mal não merece comentário. E quando chegam as intrigas, devem representar para nós oportunidades de cultivarmos a virtude da paciência, da tolerância, da compreensão e do perdão. O outro item trata-se das perseguições. E André Luiz nos aconselha: jamais revidá-las, perdoe esquecendo. Então, considera que não devemos estragar o nosso dia. Não devemos nos permitir adoecer ou minar as nossas energias por conta das perseguições. Façamos olhos e ouvidos,
olhos cegos e ouvidos surdos às perseguições, compreendendo que cada ser humano está num estágio evolutivo diferente. E é preciso, então, considerar isso como uma oportunidade também de alargar a nossa compreensão em relação aos nossos semelhantes. Vivemos em sociedade, somos interconectados, precisamos uns dos outros. Nessas ocasiões, quem sabe, pode surgir uma oportunidade de nós ajudarmos o nosso semelhante a sair dessa sombra, sair desse patamar de perseguição, de maldade, ou de tristeza, ou de ataque desnecessário para o próprio crescimento. O outro item que André Luiz nos coloca aqui é sobre as calúnias. Nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Ao invés de enfurecer-se, é preciso treinar a humildade e servir sempre, porque o passaporte para o reino dos céus é a mansidão. Então é preciso que nós nos lembremos do Sermão do Monte, quando Jesus afirma que bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. O outro item vai dizer das tristezas e nos aconselha André Luiz: afaste-se de qualquer dispositivo ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. De novo, nos aconselha o trabalho. Porque para alcançarmos o reino dos céus, precisamos de 3 itens. Observar 3 itens. O cumprimento do dever. Quer dizer, o dever bem cumprido. A nossa visita contínua, sempre, ao nosso reino interior, fazendo a comunhão com o sagrado, o reino de Deus que já existe dentro de nós. E a prática do bem, que é o amor em movimento, é realizar o bem, porque aqui estamos única e exclusivamente para realizar o bem em nós e em torno de nós. É o único objetivo da vida. Então, tristeza nunca. Muito ao contrário, o cultivo da alegria, da gratidão, do contentamento. Estarmos satisfeitos com aquilo que nos cabe, com o nosso quinhão. Desilusões. Por que debitar aos outros a conta dos nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Então, não nos permitamos vitimizarmos-nos, não nos desanimemos. Procuremos o amadurecimento emocional e espiritual. Doenças, evite a irritação e a inconformidade. Pratique a aceitação. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Então, o que adoece é o corpo, a alma não precisa adoecer junto. Então, vamos acolher a doença como uma amiga que nos vai favorecer o próprio crescimento. E, ao mesmo tempo, abrandar o sofrimento, porque quando estamos rebeldes, sofremos muito mais. E os fracassos, que é o último item. Não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor momento, em seu melhor tempo. O tempo de hoje, a sua melhor versão. Seja gerente, seja autor de si mesmo. Construa positivamente, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e seguir em meio de recursos imensos que a vida nos oferece. Esforço, denudo, foco. Por quê? Não há vento favorável para aquele que não sabe aonde quer chegar. Que Jesus possa, então, nos amparar, nos fortalecer e nos inspirar sempre. Obrigada pela atenção. Um bom dia a todos.